foi aonde eu tracei o meu plano para sair do CLT, que eu vou contar agora. Eu vou contar o que eu fiz e eu vou contar o que eu faria hoje em dia, mediante a nossa situação atual, né? Que a gente sabe que não é, eu não vou estar trazendo aqui só um mar de rosas, a gente sabe que a situação atual. Como eu saí do CLT em 3 meses, comecei a cortar cabelo e de lá para cá não parei mais. Hoje eu vou estar trocando ideia aí, falando como eu fiz para em 3 meses largar o CLT, começar a cortar cabelo. Eu vi que o plano que eu tracei no momento quando eu precisei traçar, hoje é a dúvida de muitos. Então eu posso estar trazendo a minha experiência aqui para estar trazendo uma clareza para você que está pensando em largar o CLT e começar nessa carreira que é a barbearia, que ela te traz sim um conforto melhor do que o CLT. Se você ali não tem um plano de carreira na profissão que você está, a barbearia ela lhe traz ali uma forma de trabalhar mais tranquila do que o CLT, se esse é o seu problema atual. Então fica até o final do vídeo para você saber o que eu fiz e o que eu faria nos dias de hoje. Então, bora! Bom, vamos lá, vamos começar desde o começo. Eu já falei em outros vídeos que eu trabalhei cedo em fábrica aqui na minha cidade, trabalha muito com confecção de roupas. Então, o trampo era relacionado desde sempre, desde novo, relacionado a roupas, seja tirar linha de roupa, ou costura, ou acabamento, que está ali entre tirar linha e dobrar, emboçar e despachar para o cliente final. Eu, desde cedo, comecei a trabalhar com isso, já trabalhei em outras paradas, mas o que eu demorei mais tempo trabalhando foi isso, e eu não me enquadrava nessa parada, eu não me via fazendo isso 100% ali da minha vida para o resto da vida, como eu já vi ali que muita gente tinha feito sua carreira ali nesse segmento, não era a minha opção. Aí eu comecei a flertar ali com um corte de cabelo num tempo ali que meu irmão precisou cortar cabelo para ir para um jogo de futebol que ele ia no final de semana. Meu pai sempre teve máquina em casa, porque ele cortava o cabelo da gente quando a gente era mais novo para diminuir o custo. E foi uma coisa levando a outra. Eu cortei o cabelo dele esse final de semana e eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho que eu consigo aprender com o que tem na internet, que era o YouTube. Naquele tempo estava começando a ter vídeos explicando, videoaulas, era o começo de tudo ali, praticamente, né? E eu botei na cabeça, não, se eu botar sério mesmo aqui na cabeça de aprender a cortar cabelo com um conteúdo grátis, eu acho que eu consigo. Eu sempre fui muito assim, de querer aprender, fazer as paradas, e eu meio que fazia uns mini planilha na minha cabeça e testava até dar certo. E não foi diferente com o corte de cabelo. Vamos lá. O que eu fiz de primeiro para começar a aprender a cortar cabelo? Eu ainda estava trabalhando no CLT. Eu comecei, do primeiro corte que eu fiz, eu vi que não ficou tão bom, mas ficou razoável. Então eu tracei um plano. Antes de trabalhar na barbearia, e isso foi de trabalhar na fábrica, de manhã quando eu acordava, isso foi faz tempo já. Eu assistia um vídeo tomando café da manhã, de algum vídeo, de algum gringo, eu sempre procurava em inglês. Fade ali, papapá. Eu gostava de ver os vídeos inteiros, que geralmente naquele tempo, como a técnica ainda não era tão apurada, os vídeos dos caras mais foda do degradê davam 1 hora, às vezes dava 50 minutos, e eu assistia sem cortes. Aí eu começava a assistir de manhã, ali antes de trabalhar, meio-dia quando eu chegava, assistia alguma coisa da série que eu estava assistindo, mas botava o vídeo de novo para me assistir, e quando era de noite, eu tinha que ir para a escola, e quando eu voltava da escola de noite, eu assistia mais outro vídeo. Geralmente eu escolhi um vídeo ali de um corte e assistia ele umas 3, 4, 5 vezes na semana, todos os dias. A parada que eu botei na cabeça era o seguinte, que se eu visse direto como o cara tá fazendo, quando eu fosse fazer, meu cérebro não ia associar o vídeo que eu vi com o que eu cortei. Praticamente ele ia lembrar ali o que a máquina que ia ser, porque eu tava toda hora assistindo um vídeo de cortar cabelo, velho, toda hora. É uma coisa que vocês também
estão começando, eu aconselho, se você quer realmente começar a cortar cabelo, está começando agora, a partir de hoje, todos os dias, na sua hora vaga, você tem que separar pelo menos, no mínimo, uns 50 minutos a 1 hora para ver conteúdo de barbearia, cortando, não só planejando como fazer para ganhar mais dinheiro, não. Corte. Você tem que ficar bem na única coisa que um barbeiro tem que ser bom, primeiramente, que é cortar cabelo. O resto é obrigação de qualquer carreira, de você aprender a administrar um caixa, administrar ali uma estratégia da empresa, qualquer coisa que você for fazer, desde barbearia, mecânico, qualquer outra profissão, você vai ter que saber. Mas um barbeiro, ele só é um bom barbeiro quando ele sabe cortar cabelo e fazer barba bem feito. Isso é o básico. Então, se você está começando de agora e está achando que vai cortar de qualquer jeito e vai ter uma clientela boa, não vai. Você vai ter uma clientela ali que não está nem aí para acabamento e só. Você não vai conseguir começar a se preocupar com outros problemas da carreira se você não conseguir passar por esse, que é o corte. Então, hoje em dia a gente tem muito conteúdo, velho. Hoje com o TikTok agilizou 1.000.000%. Se você treinar o algoritmo do TikTok para ele só lhe entregar coisas de barbearia, vai ser muito mais fácil do que no meu tempo, porque eu repetia muito vídeo quando comecei a cortar, porque não tinha mais vídeos novos. Muitos dos barbeiros só postavam uma vez no mês, e muita gente não ganhava também com isso. Então, hoje a gente está num tempo muito bom para isso. Então, vamos lá. O passo 1 que eu fazia, assistia sem pena. Assistia toda hora que eu tinha livre, eu assistia vídeo cortando cabelo. Vamos lá. Pegou essa primeira parte. Depois, eu fazia assim, assistia uma semana todinha os vídeos de corte, e no sábado eu cortava o cabelo do meu irmão. E como eu não tinha nenhum outro amigo ali que sabia que eu estava cortando, eu estava até com vergonha também de falar que estava cortando cabelo. Na próxima semana eu via outros vídeos novos ali, até o mesmo, e fazia o corte do meu irmão novamente. Até ele achava chato, tem hora que ele passava 1h20, 1h30 na cadeira lá, mas era isso aí. Eu estava com vontade de aprender e nada ia me parar. E eu não estava com condições na época de pagar um curso. O dinheiro que eu paguei no curso, que eu iria pagar o curso, eu comprei de maquinário. Então, é isso aí. Minha trajetória no começo foi essa. Eu comecei a assistir vídeo na internet que nem doido, e todo sábado era sagrado. Eu cortava um cabelo. Depois foi de um cabelo, foi para 2 no sábado. De 2 cabelos foi para 3, que foi os amigos do meu irmão, quando começou a ficar bom. Meu irmão chegou e falou assim: olha, velho, lá no jogo, o menino viu meu cabelo e eu disse que ele estava cortando e ele disse que ia cortar. Aí de 2 foi para 3, 4, quando der fé, o meu sábado já estava começando a ficar cheio. O menino ia lá para casa, como a galera tinha intimidade com o meu pai lá. Sábado de manhã, a galera entrava dentro de casa e me acordava no meu quarto. E quando eu olhava, eu disse: ok, ele falou: teu pai mandou te acordar aqui. E aí, quer cortar meu cabelo? Eu me levantava, tomava café, com chegada ali, mas eu tomando café, e começava a cortar o cabelo dele. Virou uma rotina. Então, se você é CLT hoje, o conselho que eu te dou também, já agora, sexta-feira é seu último dia como CLT. O sábado é o seu dia de trabalho normal. Então, você já não tem mais o sábado. Acostume. Eu não tenho sábado há muito tempo e eu já me acostumei. Para mim, o sábado é sábado-feira. Não existe sextou para mim. É sábado-feira e já era. Enfim, depois que eu comecei a ter essa constante na minha garagem de casa, eu acho que 99% dos barbeiros começou assim. Se você tá vendo muito vídeo na internet da galera que começa já com a garagem para o pai, já quer fazer isso, é uma porcentagem mínima que consegue fazer isso. Alugar um ponto, estruturar o ponto e começar já a cortar. Isso é uma possibilidade, é uma porcentagem mínima. Então, não se apegue a isso. Eu comecei na garagem de casa, tem gente que não tem garagem, começa na sala de casa, tem gente que não tem sala, começa no quarto de casa. Comece. Você só vai aprender a cortar cabelo começando a cortar, porque você já vai saber onde está errando, para você corrigir onde está errando e depois modificar totalmente o corte e começar a fazer de outra maneira e começar a errar tudo de novo, depois acertar e assim sucessivamente. Vamos lá, voltando à linha de raciocínio. Assistir vídeo de um louco todas as semanas, todos os dias da semana até eu começar a cortar. Comecei a cortar um cabelo por semana, depois fui aumentando. E nisso também, nessa mesma época, eu ainda levava o meu trampo CLT em conjunto desses finais de semana. Até eu começar a cortar cabelo de pessoal lá da fábrica que eu trabalhava também,
E assim foi indo. Chegou um momento que eu vi que dentro lá do trampo eu não tinha mais para onde crescer. Não tinha. Eu já cheguei no limite e o meu salário não ia aumentar e eu estava sentindo que eu queria mais, que eu poderia fazer mais. E foi aonde eu tracei o meu plano para sair do CLT, que eu vou contar agora. Eu vou contar o que eu fiz e eu vou contar o que eu faria hoje em dia, mediante a nossa situação atual, né? Que a gente sabe que não é, eu não vou estar trazendo aqui só mar de rosas, a gente sabe que a situação atual influencia sim na sua tomada de decisão, mas não pode te parar. É isso. Uma diferença de muita gente, quando eu comecei a assistir coisas de empresário, hoje em dia eu vejo que existem dois tipos de pessoa. Em um momento de crise, tem pessoas que se desesperam e ficam paralisadas, e tem essas outras pessoas que vê o que está acontecendo e contorna a situação. Porque crises vão vir e vão o tempo todo, então a gente tem que estar preparado para isso. Vamos lá. O plano que eu tracei foi o seguinte. Eu decidi abrir uma barbearia no tempo. Decidi ir atrás de um ponto, ver o valor do ponto. E eu vi quanto tempo eu tinha que deixar já guardado, tipo, quantos meses. Eu estipulei 6 meses, metade de um ano. Eu teria que ter 6 meses de aluguel pago. Só o aluguel, eu botei na cabeça, que eu morava com meus pais ainda, então tem essa vantagem. Com 19 anos eu decidi abrir minha primeira barbearia. 6 meses eu deixei pago e eu botei na cabeça, né? Eu vou deixar o aluguel pago já. A única obrigação minha é conseguir pagar a energia, a internet e a água. Porra, e se eu não conseguisse fazer isso, fechava, né? Enfim, o que eu fiz? Eu peguei a moto que eu tinha na época, vendi ela, peguei metade desse dinheiro, no caso, no tempo, deu uns 7 mil reais. Metade eu investi na barbearia e metade eu deixei guardado. E deu ali o tempo dos aluguéis ali que eu teria praticamente ali que deixar guardado ali. Abri a barbearia sem saber fazer uma barba direito, mas eu sabia cortar um degradê e um social, bacaninha ali. Na primeira semana eu já fiz o dinheiro do aluguel, sendo que eu estava com o dinheiro dos aluguéis ali muito, então eu comecei já muito de boa, eu já tenho os aluguéis. Isso é o que é o traçar um plano, você tem que ter um plano. Então eu já tinha o dinheiro ali dos aluguéis ali, eu comecei a trabalhar normal, na primeira semana já consegui fazer o dinheiro do aluguel e eu já fiquei tranquilo. Eu falei, velho, tentei mais 3 semanas, a internet era barata, a energia era barata e a água era barata. Eu falei, velho, já era. Daí pra frente foi história. Foi numa época também que não tinha muito barbearia no meu bairro, eu arrisquei muito, vendi o veículo que eu tinha, me desfiz de um bem que eu tinha, né? E abri a minha primeira barbearia e deu certo. E estamos aí até hoje. Qualquer hora eu tiro aí para falar só da minha trajetória como barbeiro, que teve um momento que eu desisti também. Mas, o seguinte, essa primeira barbearia durou mais de um ano. E foi muito boa para mim, eu fiz muito dinheiro nela. E vamos lá, trazendo para os dias de hoje. O que eu faria se, por exemplo, tem muita gente aí no CLT, eu pedi demissão lá, quando a barbearia ficou pronta, fui embora trabalhar na barbearia e já estava com dinheiro pago, porque eu tinha vendido minha moto com os aluguéis pagos. Só que eu sei que não é a situação de muita gente aí, por quê? Às vezes você já está com muitas contas, você tem família e é muita coisa para fazer, então você vai ter que ter o triplo de organização que eu tive, que você vai ter que ter no mínimo 4 meses pago ali de contas da sua casa e da barbearia para você arriscar na barbearia. Só que vem a solução agora que eu quero colocar aqui para você ter ali um norte, como eu faria hoje. Eu vejo, vamos lá, que o mundo da barbearia sempre acontece muito lá fora, nos Estados Unidos, lá para fora, acontece alguma coisa lá e de lá para cá vem a tendência de lá para cá e fica por aqui. Tudo que acontece lá, com o tempo vem para cá. E hoje em dia, que eu vejo muita coisa gringa, eu vejo que as barbearias estão numa pegada que é o seguinte: se reúne 3, 4 barbeiros, desses 4 barbeiros, eles estipulam um nível que todo mundo tem que ter. Depois que está todo mundo ali no mesmo padrão,
eles vão num lugar bom, numa localidade boa, um espaço bom. Esses quatro barbeiros ou 5 alugam aquele espaço, eles decoram e começam a atender. Já ameniza aí aluguel do ponto, divide para 4, decoração, sabe, quem mora aqui no país da gente sabe, né, no Brasil sabe que decoração é caro, decoração e tráfego e a organização do ambiente ali, tudo divide para 4. Então, se você já está imaginando que já é foda abrir um ponto sozinho, imagina abrir com mais 3 pessoas e dividir. Aí já fica melhor, né? Então, vocês ali teriam que ter um conselho toda semana para ver o nível que vocês estão e estipular um nível a chegar. E é isso. Tem a estratégia de tráfego, organização e uma decoração diferenciada. Eu vi que é o que está dando muito certo, porque eu acompanho agora muitas barbearias lá fora, que elas estão tipo assim, uma grife, velho. Eles fazem a marca, fazem a identidade visual e é 3, 4 barbeiros, todo mundo ali, acredito eu, que pega os custos e divide por quantas cabeças está fazendo. Então, o meu conselho hoje é o seguinte, que se você está querendo cortar cabelo, está começando a querer aprender a cortar cabelo, você tem mais 2, 3 amigos doidos que querem investir, né, em alguma coisa. Só que aí o que eu faria? Pegaria um ponto, estipularia quantas pessoas seriam, iria atrás dessas pessoas, com todo mundo já escolhido, faria uma reunião. Nessa reunião, eu colocaria contrato com função de cada pessoa e porcentagem de cada pessoa e autenticaria esse documento, que aí já a parte legal já vai estar meio que resguardada. Depois, com o tempo, viria aí contratos mais formais e tal, mas para início isso aí já daria super certo na minha visão, e pegaria o ponto, decoraria ali numa versão mais industrial, pá, que é mais barato de se fazer na primeira versão da barbearia, e no primeiro ano já conseguiria largar do CLT. No primeiro ano ali de organização, acho que já dava certo. Quando eu comecei foi por 3 meses, porque eu vendi a moto, morava na casa dos meus pais, e metade do valor eu deixei guardado para pagar os aluguéis. Mas eu acredito que na situação atual, com 1 ano, o ser humano consegue, se esse for o foco dele, ele consegue se organizar, acabar ali a maioria das contas no cartão e tal, e fazer esse rolê. Porque eu sei que sozinho é foda, e hoje em dia eu vejo que não tem para que eu abrir uma barbearia, sendo que eu posso dividir o mesmo espaço. Eu abro uma barbearia aqui agora, vem outra pessoa, abre outra esquina, abre outra, e fica uma avenida com várias barbearias, sendo que se tivesse esses mesmos barbeiros num canto só, já diminuiria o aluguel e os custos, e você consequentemente ganharia mais. Essa é a minha visão de hoje, é o que eu vejo o mercado. Se você tá na sua cidade aí, depois coloca nos comentários. Se você tem uns amigos aí, futuramente eu vou estar colocando formas que eu vejo que as barbearias de fora tá fazendo a barbearia caminhar e aumentar cada vez mais o lucro dessa parada. Futuramente eu vou estar trazendo aí também react de engenharia não, arquitetura de outras barbearias aí fora. Vou trazer várias ideias de barbearia que está acontecendo lá fora e a gente pode estar colocando aqui no Brasa. Eu falei Brasa porque eu sei que essa palavra aí tá em alta esses dias aí. Quem fala isso? Enfim, se você gostou do vídeo até aqui, coloca nos comentários o que ajudou. Eu espero que tenha tirado ali dúvidas do que você pode estar fazendo. Saiba que tudo que você está querendo fazer agora, um dia alguém já fez. Então, não tenha medo. Você não é o cara que vai falir. Não tenha medo. Se você não tiver um plano B, o plano A for o que vai dar certo, vai dar certo. É isso, vai dar certo. Ok? Espero ter ajudado com o vídeo de hoje. Logo menos estou trazendo outros vídeos aí. E tem que agilizar que já chega cliente. Então, valeu!